Olá, jovens! Nessa aula a gente vai fazer a correção de algumas atividades que foram enviadas para vocês, certo? Então, quem teve dificuldade, veja essa aula, preste bastante atenção. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. E vamos começar. A primeira atividade que foi enviada para vocês foi a respeito do livro ou filme A Culpa é das Estrelas, certo? Sobre a frase da personagem principal do livro, que diz o seguinte, vamos ler aqui, ó. Não sou formado em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muito deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter. E aí foi perguntado para vocês se vocês concordavam com essa personagem de que existem infinitos maiores que outros, certo? E vocês teriam que responder essa pergunta utilizando o conhecimento de vocês sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, que foi o que vocês estudaram até agora, ok? Antes de mais nada, gostaria de falar que eu achei muito bom, muito interessante as respostas que foram enviadas no meu PV. Li todas, gostei bastante. E quem ainda não enviou, ainda dá tempo de enviar, certo? Então vamos lá fazer a análise dos conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Começando com o conjunto dos números naturais. A gente tem que ele começa do zero. Aí vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente até o infinito. Porque os números naturais, eles não têm fim, certo? Representando ele na reta numérica, a gente pode ver. Ele começa no zero, ou seja, os números naturais ele tem um começo, certo? E ele vai até o infinito, ou seja, não tem fim. Ele tem um começo, mas não tem fim, certo? São os números que vocês conhecem, estudam desde criancinha, ok? Desde lá do primeiro ano. Aqui a gente tem o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, a gente pode perceber que eles não começam no zero. Ele tem números, outros números antes do zero. E os números depois do zero, que são os números naturais. Ou seja, como a aluna Ana Beatriz e a Isa também, do sétimo ano B, falaram na resposta delas, o conjunto dos números naturais começa no zero, porém não tem fim. Já os números inteiros, eles têm uma infinidade maior ainda, pois nesse conjunto contém os números naturais mais os números negativos. Então, como essas alunas elas falaram na resposta que elas enviaram, o conjunto dos números inteiros, eles são formados pelos números negativos, juntamente com o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, a gente pode perceber que ele é maior que o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele tem um começo. Já o conjunto dos números inteiros, não. Ele não tem um começo. Ou seja, ele é infinito tanto para cá quanto para cá. Tanto para a esquerda quanto para a direita. O dos números naturais, não. Ele só é infinito para a direita. Ele tem um começo. Ele só é infinito para a direita. Os números inteiros, eles são infinitos tanto para a esquerda quanto para a direita. Já os naturais, somente para a direita. Ok? Então, daqui a gente já pode perceber que o conjunto dos números inteiros, o infinito do conjunto dos números inteiros é maior que o infinito do conjunto dos números naturais. Analisando agora o conjunto dos números racionais. No conjunto dos números racionais, a gente também tem os números negativos, temos os números positivos, só que ainda temos outros dois tipos de números,
que são os números fracionários, e os números decimais. Ou seja, além dos números inteiros e naturais, dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem uma infinidade maior ainda de números. Com isso, a gente pode perceber que o infinito dos números racionais ele é bem maior que o infinito dos números inteiros e do que o infinito dos números naturais. Observando aqui a reta numérica, a gente tem aqui o 0 e o 1. Entre esses dois números, temos uma quantidade imensa, enorme de números, como a gente pode perceber também na resposta da aluna Agatha Giovana, do 7º ano A. Quanto maior a distância entre dois números, os infinitos ficam maiores. Ou seja, entre o 0 e o 1, temos uma infinidade de números. Se fosse entre o 0 e o 2, a infinidade de números seria ainda maior. Então, a gente pode perceber que existe sim infinitos maiores que outros. A primeira questão sobre divisão de frações que foi proposta para vocês foi para determinar o inverso das seguintes frações. E a primeira fração que eu tenho aqui é a fração 7/5. E para dizer qual é o inverso dela, eu faço da seguinte forma. Eu vou observar qual é o número que está no numerador. Ou seja, aqui é o 7, o número que está em cima é o 7. O número que está em cima vai ficar embaixo, ou seja, o número que está no numerador vai passar a ser o meu denominador. E o número que está embaixo vai ficar em cima, ou seja, o número que antes era o denominador vai passar a ser o numerador. E aí eu tenho aqui a fração inversa de 7/5 é 5/7. Para eu verificar se essas duas frações são realmente o inverso uma da outra, eu tenho que multiplicar as duas. Se eu multiplicar as duas e encontrar como resultado o número 1, significa que elas duas são realmente inversas. Então vamos lá, numa multiplicação de frações, eu tenho que multiplicar o numerador pelo numerador e tenho que multiplicar o denominador pelo denominador. Ou seja, aqui eu vou ter 7 vezes 5 sobre 5 vezes 7. 7 vezes 5 é 35. E 5 vezes 7 também é 35. E aí eu encontro como resultado 35/35. Eu também sei que uma fração é uma forma de escrever a divisão. Ou seja, se eu tenho 35/35, é a mesma coisa de 35 dividido para 35. E 35 dividido para 35 é igual a 1. Ou seja, como eu encontrei o resultado 1 para essa multiplicação de frações, significa que elas duas são o inverso uma da outra. Ou seja, o inverso de 7/5 é 5/7. Muito simples. Então, para determinar o inverso dessas outras duas frações, eu faço a mesma coisa. Eu observo o número que está em cima. O número que está em cima é o 5. Vou colocar embaixo agora. E o número que está embaixo eu vou colocar em cima. E nessa aqui do mesmo jeito. O número que está em cima eu vou colocar embaixo. E o número que está embaixo eu vou colocar em cima. O que antes era o denominador vai passar a ser o numerador. E o que antes era o numerador vai passar a ser o denominador. Nessa daqui do mesmo jeito. O número que antes era o numerador vai passar a ser o denominador. E o número que antes era o denominador vai passar a ser o meu numerador. A segunda questão sobre divisão de frações era para calcular as seguintes divisões. Lá na atividade tem da letra A até a letra F, só que aqui nessa resolução eu escolhi apenas 3 delas para fazer para vocês. Eu vou fazer a letra A, a letra D e a letra F. Como todas seguem o mesmo padrão, o mesmo estilo de resolução, então vocês vão conseguir fazer as outras questões, ok? Então vamos lá para a letra A. Eu tenho aqui a seguinte divisão de frações. 1/5 dividido para -3/5. Como é que resolve
isso aqui. Da seguinte forma, eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a primeira fração, 1 sobre 5. Vou pegar esse símbolo aqui de divisão, vou trocar por um símbolo de multiplicação e vou inverter a segunda fração. Vou colocar o menos aqui que não pode esquecer. E o número que está em cima vai ficar embaixo e o número que está embaixo vai ficar em cima. Multipliquei a primeira pelo inverso da segunda. Numa multiplicação de frações, eu tenho o seguinte. Eu tenho que multiplicar o numerador pelo numerador, ou seja, os dois números de cima. Tenho que multiplicar o denominador pelo denominador, os dois números de baixo. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 5, que é igual a 5. E 5 vezes 3, que é igual a 15. Cheguei nesse resultado, tenho que colocar o sinal dele. Vou fazer o jogo de sinal para descobrir. Esse 1 sobre 5 aqui não tem nenhum sinal, então é como se tivesse o mais. E aí eu vejo aqui que aqui é mais e esse é menos. Dois sinais diferentes, menos. Então aqui também vai ser menos. Eu observo que esse resultado que eu encontrei, a fração menos 5 sobre 15, eu posso simplificar ela. E como é que eu vou simplificar? Vou dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo por 5. Então, vou ter o seguinte. Vou repetir esse menos aqui que não pode esquecer. 5 dividido para 5 é igual a 1. E 15 dividido para 5 é igual a 3. E aí eu encontro como resultado menos 1 sobre 3. A segunda também é da mesma forma. Só que eu observo aqui que só tenho 7, ou seja, eu tenho um número inteiro. E como é que eu faço quando só tenho 7? Eu faço o seguinte. Quando tem só um número inteiro, sem nada embaixo, sem nenhum denominador, significa que o denominador aqui vai ser o 1. Ou seja, sempre que eu tenho só um número inteiro, sem nenhum denominador, eu passo a barra e coloco 1. Agora pronto, virou uma fração. E aí vou resolver da mesma forma. Vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, vou pegar 2 sobre 8. Vou pegar o símbolo de divisão e trocar por um símbolo de multiplicação. E colocar agora o inverso da segunda fração. O número que está embaixo vai ficar em cima. E o número que está em cima vai ficar embaixo. Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Eu multiplico os dois números de cima. 2 vezes 1, que é igual a 2. E multiplico os dois números de baixo. 8 vezes 7, que é igual a 56. Aí eu encontrei a fração 2 sobre 56. Eu observo que eu tenho como simplificar essa fração, certo? Eu vou simplificar dividindo tanto o número de cima por 2, quanto o número de baixo também por 2. Dividindo o número de cima por 2, eu encontro como resultado o 1. E 56 dividido por 2 é igual a 28. Aí eu chego no resultado 1 sobre 28, ou seja, 2 sobre 8 dividido para 7 sobre 1 é igual a 1 sobre 28. Na terceira, na letra F, também responde do mesmo jeito. Eu observo que o 14 não tem nenhum denominador, então eu coloco o número 1. E aí fica uma fração agora. Vou repetir a primeira, menos 7 sobre 3. Trocar o símbolo de divisão por um símbolo de multiplicação e colocar agora o inverso da segunda. O número que está embaixo vai ficar em cima e o número que está em cima vai ficar embaixo. Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplico o numerador pelo numerador,
dois números de cima, e o denominador pelo denominador. 7 vezes 1 é igual a 7, sobre 3 vezes 4 é igual a 42. 3 vezes 14, quer dizer, é igual a 42. E cheguei no resultado, tenho que colocar o sinal dele. Qual vai ser? De acordo com o jogo de sinais. Nessa fração aqui não tem nenhum sinal, como se tivesse o mais. Essa daqui é menos. Dois sinais diferentes, menos. Observe que essa fração aqui também tem como simplificar. Vou dividir o número de cima por 7 e vou dividir o número de baixo também por 7. Vou repetir esse menos aqui, que não pode esquecer dele. 7 dividido para 7 é igual a 1. 42 dividido para 7 é igual a 6. E aí eu encontro que o resultado da divisão da fração menos 7 sobre 3 dividido para 14 sobre 1 é igual a menos 1 sobre 6.